inclusive falando mais uma vez das eleições e das alianças que o presidente Lula busca com o Centrão. O Igor Damasceno está de volta aqui ao nosso 3 em 1. Igor, eu quero te ouvir porque, perdão também o trocadilho, o presidente Lula está namorando alguns partidos, está flertando com outros, mas tudo isso em busca de ampliar as alianças na tentativa também de ter o maior apoio possível de partidos de centro. A gente tem alguma apuração nesse sentido, inclusive em conversas um pouco mais próximas com o MDB? Exatamente isso, viu, Cássius? Mais uma vez, ótima tarde a você e também a todos que nos acompanham. Para a gente contextualizar melhor essas alianças do presidente Lula, a gente precisa ir em outro partido lá do Centrão, além do MDB. A gente precisa ir no PSD de Gilberto Kassab. Isso porque o PSD já deve ter um candidato próprio, ou Ronaldo Caiado de Goiás, ou Ratinho Júnior do Paraná, ou então Eduardo Leite do Rio Grande do Sul. A decisão deve ser entre um deles três para competir às eleições presidenciais deste ano. Eu apurei que o nome preferido tende a ser do governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Mas a estratégia do PSD neste momento é se aproximar de outros partidos do chamado Centrão. E isso acaba conflitando com a estratégia do presidente Lula, do Partido dos Trabalhadores do presidente. Isso porque o PT também está de olho no Centrão. A ideia é criar alianças com partidos de centro-direita ou centro-esquerda para reforçar a base e reforçar o apoio já na campanha eleitoral, já no primeiro turno. Dias atrás, o ministro das Cidades, Jader Filho, ele disse que o MDB tende a apoiar o presidente Lula já no primeiro turno por uma questão de coerência. Isso porque a legenda de Baleia Rossi tem ali 3 ministérios na esplanada. E ministérios importantes, como, por exemplo, o próprio Ministério das Cidades de Jader Filho, Planejamento com a Simone Tebet e também Renan Filho com Transportes. Então, ministérios que têm protagonismo dentro da esplanada e que, por uma questão de coerência, o MDB já apoiaria o presidente Lula no primeiro turno das eleições. Só que o PSD de Gilberto Kassab também está em tratativas com o MDB, também quer o apoio do partido de Baleia Rossi. E aí entra nesse conflito. Não só o MDB, mas outros partidos do Centrão também estão em tratativas com o PT do presidente Lula e com o PSD de Gilberto Kassab, os dois que caminham para a mesma direção. E por que isso? Porque eles querem isolar Flávio Bolsonaro, candidato do ex-presidente do Partido Liberal. Ele cresceu nas últimas semanas nas pesquisas de opinião pública, então para ele ficar sem o apoio do Centrão, os outros partidos já estão buscando esse apoio. Eu apurei que Flávio Bolsonaro está em tratativas com o Republicanos, que também tem sido questionado, também tem sido visitado pelo PSD. Está sendo um imbróglio danado nessa história toda, mas a estratégia de Lula e de Kassab aponta para a mesma direção, mirar o Centrão. Hoje, o presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, Edinho Silva, esteve num evento em São Paulo e falou sobre esse apoio do MDB. Vamos ouvir. Portanto, ajudam o presidente Lula a governar o Brasil. Claro que nós queremos o PMDB conosco, nós queremos todos os partidos que estão conosco na base do governo Lula, nós queremos alianças. Então é natural que nós possamos dialogar com o PMDB, mas claro, sabemos também da heterogeneidade política que tem o MDB como tantos outros partidos no Brasil. Então nós vamos dialogar, queremos o MDB conosco, mas também respeitando as posições do MDB que muitas vezes são posições norteadas pela complexidade regional que o MDB tem. E olha, pessoal, se vocês pensam que esse imbróglio todo é somente na candidatura à presidência da República, estão enganados, viu? No governo de São Paulo também está um imbróglio muito grande. Por quê? O presidente Lula inicialmente incentivava Fernando Haddad da Fazenda a se candidatar. Haddad recuou, disse que não quer e talvez ele vá para o Senado. Lula ainda tenta convencê-lo. E aí muito se falou que Geraldo Alckmin seria o candidato de Lula ao governo de São Paulo.
Paulo. Mas nos bastidores aqui no Palácio do Planalto já se fala que Alckmin deve continuar na vice-presidência, porque a parceria com o presidente Lula deu muito resultado, deu muito certo em relação à opinião pública. Então Lula chegou a consultar Simone Tebet, que é do MDB, ministra do Planejamento e Orçamento, para saber se ela viria então como a candidata do MDB apoiada pelo governo ao governo de São Paulo. Isso ainda está muito em aberto, mas já se fala também que o MDB quer ir como vice de Tarcísio de Freitas, candidato à recondução ao governo paulista. Ou seja, uma bagunça em relação a isso, mas o jogo político já começa a se desenhar. O que nós sabemos até o momento é que tanto Kassab quanto Lula miram no centrão para isolar Flávio Bolsonaro. Voltamos ao estúdio. Igor, é o famoso ditado popular: se organizar direitinho, todo mundo, nesse caso, sai ganhando, pelo menos o MDB, porque está buscando uma aliança com o governo federal, mas também, ao mesmo tempo, busca uma aliança com o governo do estado, que é do Republicanos, na figura do partido Tarcísio de Freitas. E é claro que essa apuração do Igor Damasceno traz várias camadas para a gente analisar aqui com nossos comentaristas. Entre elas, gente, é importante entender quando o Lula busca conversar, esse namoro com o MDB, flertando com outros partidos, entre eles União Brasil, Lula tem, pelo menos nessa jogada, duas frentes, que seria fortalecer a sua candidatura, né, a sua reeleição, e isolar cada vez mais Flávio Bolsonaro. Mas a gente sabe que é um movimento delicado, é um movimento muito sensível, porque tem nessa parada, nesse jogo, a figura de Geraldo Alckmin, que fez aí, pelo menos, né, na avaliação, um grande trabalho, principalmente em relação à questão do tarifaço, pelo diálogo, pela conversa, pela diplomacia que ele tem. E é claro que se fala, né, time que tá ganhando não acaba, né, não mexendo, não trocando. Mas Maria Trindade, eu quero te ouvir, porque Lula já entendeu que se ele não fizer aliança, se ele não ampliar o seu escopo, seja com o MDB, com a União Brasil, com o próprio PP, já que teve conversas, né, com Ciro Nogueira, vai ser jogo duro, pelo menos, e os próprios partidos começam a se precificar. Pois é, você sabe aquele meme antigo sobre MDB, se ele vai apoiar Lula e aquela moça fala assim, ele não vai não. Pois é, não vai não. Eu conversei com lideranças importantes do MDB que me deram uma radiografia do partido. Como sempre, o MDB está super dividido. Tem um grupo forte que quer candidatura própria. Tem outro que quer apoiar Flávio Bolsonaro. E o terceiro, esse que está no poder agora, né, quer levar a apoiar o presidente Lula. E esses três ainda sobra um que falou, nós não queremos a de candidatura nenhuma, que é o melhor dos mundos é a cara do MDB. Não apoia ninguém, pode apoiar qualquer um no seu estado e na candidatura nacional e segue o MDB velho de guerra, não apoiando ninguém. Sobre a União Brasil, é improvável. Como o ACM Neto, que é um dos líderes do União Brasil, e o formulador, um dos formuladores desse novo União Brasil, né, com Rueda, como o ACM Neto, que é candidato ao governo da Bahia, vai apoiar o presidente Lula? Jamais. Né? O PP da mesma forma. Agora, o Ciro Nogueira foi muito franco e aberto em não apoiar claramente Flávio Bolsonaro, dizendo eu tenho responsabilidades. O pessoal do PP que se candidata pelo Nordeste em alguns estados, se apoiar o Flávio Bolsonaro, vai perder a eleição. Então, veja que situação. E qual é a real? O que vai acontecer? O grupo do presidente Lula está trabalhando para dividir os partidos. Aí sim, é aquele tal do voto no varejo. O que vai acontecer? Num estado, numa região, o MDB apoia Lula, no outro é neutro, no outro apoia o Flávio Bolsonaro. Então, o grande trabalho agora é dividir o centrão e isso já será uma vitória para Lula. Com certeza, inclusive ainda mais, né, tem toda a discussão envolvendo os diretórios estaduais, como o Zé falou, MDB está bem dividido, União Brasil também mostra essa divisão, PP também tentando negociações onde deve buscar o apoio de Lula em alguns estados, inclusive ser adversário em outros. Parece que está tudo o campo bem aberto, ainda, claro, no campo da negociação, da especulação, mas é importante a gente entender esses caminhos que a política vai tomando e pelo que o Zé falou, realmente, com certeza, quem ganha nessa história também dessa divisão e pelo menos desses apoios, pelo menos parcelados, é o presidente Lula que tem ao seu lado a máquina pública. Alan Gani, eu quero te ouvir também porque é um movimento de xadrez delicado
ainda mais lidando com a chapa do presidente Lula, teria que sacar Geraldo Alckmin. Aí não se sabe se ele teria essa missão de concorrer ao governo do Estado, ao Senado, ou até mesmo se aposentar da política, da vida pública, mas qualquer tipo de movimento precisa ser muito bem calculado e, é claro, você acredita que o presidente Lula já está pensando num segundo turno, já de garantir um apoio no primeiro turno para depois não ter que correr atrás? Com certeza, sem sombra de dúvidas. Ele tem experiência política, tem a máquina na mão e é claro que Geraldo Alckmin é uma opção bastante interessante para ele, seja para vice ou para sair, por exemplo, ao Senado aqui em São Paulo. Agora, de qualquer modo, né, isso mostra muito como que o Centrão opera aqui no Brasil, porque você tem alianças, né, regionais que são contrárias à aliança federal. Então o Centrão está pensando ali no dele e olha só, né, o MDB já faz um aceno ao governo federal, tudo bem que esse é mais natural, é da base governista, teve uma relação mais próxima, mas também já faz um aceno aqui para o governo do Estado, Tarcísio de Freitas, podendo criar aí algum tipo de rusga na relação Tarcísio e Flávio Bolsonaro, na aliança política, não na relação pessoal, né, tentando emplacar o vice. O PSD lança, né, deve lançar algum presidenciável justamente para fazer preço num eventual segundo turno, dado que eles não têm muita chance. E, por fim, o próprio PP, na figura de Ciro Nogueira, também fazendo um aceno. Olha, eu não estou tão fechado aqui com o Flávio Bolsonaro, né, fazendo um aceno ao governo federal, ao PT, né? E aí basta não ter o apoio do Centrão. Então, assim, é uma situação muito mais complicada, né, eleitoralmente para o Flávio Bolsonaro. Agora, resta saber se vai ter o componente imprevisível que foi a eleição de 2018, quando Jair Bolsonaro ganhou. Porque aquela época também, os sistemas, os partidos do Centrão ali, era o Geraldo Alckmin, né, que estava saindo e acabou tendo um quarto lugar, eram contrários à eleição de Jair Bolsonaro, né? O Geraldo Alckmin era o candidato da máquina na época, muito embora não fosse presidente, mas tinha o apoio do mercado financeiro, tinha o apoio ali da classe política e o Fernando Haddad, o candidato da esquerda. E aí um componente imprevisível, numa onda conservadora, teve Lava Jato e tudo mais, e o Jair Bolsonaro acabou se elegendo. Resta saber se o Flávio Bolsonaro vai conseguir também capitalizar. Talvez tenha aí alguns componentes imprevisíveis que podem mudar os votos nessa eleição. Caso do INSS, caso do Master, são componentes aí que podem, de alguma maneira, se o Flávio Bolsonaro explorar muito bem, beneficiá-lo. Ô, Vitor, inclusive em relação também, né, a esse futuro político, essa bagunça muito bem organizada que os próprios políticos estão tentando fazer esse rearranjo, né, em relação às possíveis chapas, quero te ouvir também porque aqui, quando a gente fala em questão chapa presidencial, alguns nomes foram ventilados, que o Igor Damasceno trouxe ali, né, Renan Filho, ministro dos Transportes, Helder Barbalho, governador do estado do Pará, a própria figura, né, da ministra do Planejamento, Simone Tebet, mas aqui no estado de São Paulo conta com um obstáculo que se chama Ricardo Nunes, que é um apoiador de primeira mão ali de Tarcísio de Freitas e que, querendo ou não, sofreria uma resistência muito grande no maior estado, no maior colégio eleitoral do país. Como é que você observa também essas mexidas e essa possibilidade do governo Lula começar a olhar nessa ampliação de alianças? Eu vou na linha do Alan também e acho que tem uma distinção fundamental entre centro ideológico e centro fisiológico, né? Existe, de fato, uma dimensão do que seria um centrismo político enquanto ideologia, ainda que não seja tão claro, né, a justa medida entre posicionamentos à direita e à esquerda no seu tempo, mas o que a gente enxerga no Brasil é fundamentalmente um centro fisiológico, né? Vai uma mistura, uma amálgama de tantos vícios da política brasileira, mas que acabam produzindo esse caldo cultural da política nacional, entende? Então, a verdade é que dificilmente, apesar de toda a capacidade de articulação que o presidente Lula já demonstrou ao longo da sua trajetória, ele vai conseguir um apoio decisivo de qualquer um desses blocos. De novo, a nível estadual, as máquinas estaduais, já é sabido, né, notavelmente, que a máquina do MDB é profundamente ligada com o PT no Nordeste, por exemplo. Mas, de novo, como você mesmo mencionou, em São Paulo parece que não vai ter jogo, é impossível por conta da figura do Ricardo Nunes. O que eu penso é que, de certa forma, é uma guerra de atrito, né? A ideia que a candidatura do Flávio tem é comungar dessas forças anti-Lula
para meio que construir quase um cordão sanitário, né, que vai conseguir evocar, né, o apoio eleitoral necessário para barrar ele nessa quarta tentativa. Eu acho isso improvável, acho um pouco difícil. Primeiro, porque o Lula já demonstrou ao longo da sua história a capacidade fenomenal de articulação. Acho que é sempre bom lembrar que na primeira eleição do Lula, o vice dele era evangélico, empresário e do PL, né, que era o José de Alencar. Então, assim, consegue dialogar com todo o espectro político e preservar algum núcleo ideológico na sua plataforma de governo. Eu tenho enxergado a candidatura do Flávio como muito distante das questões nacionais. Então, pelo que a gente pode acompanhar nas redes sociais, ele teve Israel, Catar, Kuwait, agora o que parece ele está na França. Então, parece desatento ou indisposto a jogar esse jogo político mais minucioso, né, no tabuleiro propriamente. O que parecia ser um dos grandes trunfos da candidatura dele era justamente uma capacidade de articulação superior ao do pai. Mas, honestamente, isso ainda não apareceu e o cenário é preocupante para ele.